Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de História e agora a gente vai conversar um pouquinho, assim, de forma bem resumida, sobre o conteúdo relativo ao sétimo ano, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o conteúdo da unidade 5 e a gente vai fazer um resumão sobre os temas 1, 2, 3 e 4, tá bom? Vamos falar sobre colonização portuguesa na América. Esse conteúdo é muito importante, ok? E fala ali de alguns conhecimentos que você já sabe por alto, né? Só tem que consolidar um pouquinho mais para você estudar. Eu vou fazer uma breve explicação, bastante resumida, mas eu preciso que você estude também, que você leia o texto da apostila. E além da leitura, é também muito importante que você faça os exercícios, que você construa mapas mentais, né? Que você faça ali questionários, que você faça reflexões. Então é muito importante o estudo organizado por você mesmo, a partir do conteúdo que está disponibilizado ali na apostila do tema 1, 2, 3 e 4 da unidade 5, sobre ali a organização, sobre o processo inicial da colonização portuguesa, que a gente chama de América Portuguesa, tá? É um conteúdo que não é inédito, né, gente? Vocês veem isso ali no primário, que a gente chama das séries iniciais, quarto ano, quinto ano também está falando sobre colonização, mas o quarto, terceiro, quarto ano, bastante. Depois a gente retoma isso agora no sétimo ano, tá? Então não é nada inédito, a gente já sabe sobre pau-brasil, já sabe como foram os primeiros contatos entre os europeus e as populações indígenas. A gente sabe que foi muito difícil, foi um momento também marcado por muita violência, muitas mortes, né? Então vamos organizar aqui o pensamento, professora. Primeira coisa importante para a gente pensar diz respeito à forma de organizar esse território, como se deu, como se desenrolou. Então a gente vai falar sobre administração. Eu tenho ali um território enorme, muito grande. Como é que a coroa portuguesa decidiu administrar esse território? Primeira coisa muito importante, nós temos aqui a chegada, né, dos portugueses no território que mais tarde a gente chama de Brasil, em 1500, né? Mas não foi o início da colonização. A colonização, ela só se dá ali na década de 30. O que aconteceu então nesse intervalo? Você tem expedições exploratórias, mas não tem a presença consolidada dos portugueses aqui no território da América, né? Não há um plano ali de colonização. Foi uma presença pontual. Nesse primeiro momento, o que nós temos ali de principal atividade econômica foi a extração do pau-brasil, tá? Por que o pau-brasil? Vocês já sabem, né? Brasil vermelho como brasa. Então foi um dos primeiros artigos ali explorados comercialmente pelos portugueses nessa América, que era adquirida por meio do escambo, escambo-troca. O que era o escambo? A gente fala que eram relações de trabalho entre os portugueses e os indígenas, as populações indígenas, né? E era baseado na troca. Então, havia ali um múltiplo interesse. Os indígenas que nunca tinham visto ali espelhos, né? E que viram uma funcionalidade muito grande nas facas, em outros instrumentos trazidos pelos portugueses, eles achavam que valia a pena, né? Eles fizeram ali a avaliação, poxa, vale a pena trabalhar, carregar essa tora de madeira até ali o litoral, até a feitoria, e aí eu ganho vários objetos que podem ser muito úteis no meu dia a dia, né? Então, dentro dessa lógica interna da vida do indígena, essas trocas valiam a pena. Então, você tem ali nesse iniciozinho o escambo, né, entre os portugueses, entre, né, os europeus e os indígenas. Os indígenas fornecendo seu trabalho e aí
em troca eles recebiam diferentes objetos, tá? Então, nós temos aqui a presença do escampo, beleza? E aí você tem mais ou menos essa atividade ali durante 30 anos. Só que, outra coisa importante é que a coroa portuguesa, ela não dedicou de imediato tanta atenção à América, né? Ao que a gente chama de Brasil, porque ele estava muito mais envolvido com a atividade comercial com o Oriente, né? Era muito mais lucrativo. Só que nesse intervalo de tempo, você tem ali dificuldades, maior competição, dificuldades ali no comércio com o Oriente, e um elemento também fundamental era a ameaça de invasão de outras nações europeias nesse território, né? E aí o que aconteceu é que em 1530 a coroa portuguesa então decide iniciar uma colonização desse território. E aí nós temos o estabelecimento de capitanias hereditárias, que foi o primeiro modelo de administração adotado pelos portugueses no território que a gente denomina de Brasil, tá? Lembrando que essa nomenclatura Brasil, né, também tem uma história. Os indígenas chamavam essa terra aqui de Pindorama. E aí nós temos o que? Esse sistema de capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Eram faixas de terra que iam ali do litoral, que iam da linha imaginária que a gente chama de tratado, linha de Tordesilhas, até o litoral. E aí cada faixa de terra era doada a um capitão donatário, tá? Então, nós temos aqui esse tipo de organização administrativa por capitanias hereditárias, né? E quem recebia essas capitanias hereditárias eram os capitães donatários. Capitães donatários. Eu vou tentar escrever aqui, mas eu acho que não vai dar, ó. Capitães donatários. Tá bom? Donatários. Consegui! Eram os capitães donatários que tinham uma série de privilégios, mas também tinham várias atribuições, né? Eles tinham vários direitos, mas também muitos deveres. E, gente, imagina no período de 1530 a dificuldade, né, de se defender das populações indígenas que atacavam, de onde arrumar recursos para criar ali, porque uma das obrigações era desenvolver atividades econômicas nessa colônia. Então, como é que você ia fazer tudo isso? Como é que você ia desenvolver, catequizar as populações indígenas? Então, era ali uma tarefa muito difícil. Então, nós temos o sistema de capitanias hereditárias que não vai ter um sucesso tão grande assim. Apenas 2 capitanias vão ter ali um sucesso, uma produção econômica de fato. E aí, de modo geral, essas capitanias hereditárias não apresentaram resultados satisfatórios. E aí a coroa portuguesa decide, então, criar o governo geral, no sentido de centralizar a administração. Mas as capitanias hereditárias continuam existindo durante um bom tempo, tá? Então, nós temos aqui outro elemento muito importante, né? Além das capitanias hereditárias, também do sistema ali mais centralizado de administração baseado no governo geral, nós temos também a importância das câmaras municipais, né? Porque normalmente quando a gente fala em período colonial, a gente acaba imaginando um cenário em que há a coroa explorando e os colonos sendo simplesmente explorados, né? De todas as riquezas saindo daqui da colônia e indo para a Europa. E o pessoal aqui sem riqueza, né, sem nada para comer. Tudo bem que era um cenário muito difícil e muito frequentemente existiam ali cenários de fome, de falta de alimentos, né? Então era muito difícil. Mas a gente tem que pensar também que a nível local existiram ali
estratégias da população local no sentido de defender os seus interesses. E nós temos também a tentativa de reproduzir o modo social, a vida social lá na Europa, na Europa, em Portugal, aqui na América. Então, o pessoal saía lá de Portugal, vinha para cá, para a América, para o Brasil. Eles tinham uma série de crenças, de hábitos. Então, de certa forma, eles tentavam reproduzir isso aqui, né? E aí você tem o surgimento das primeiras famílias colonizadoras, que vão se organizar no sentido de dominar a política local, vão criar diferentes estratégias, né? E aí você tem o estabelecimento das câmaras municipais, poder a nível local, que vai ser comandada por esses homens bons, dentro de uma lógica do que a gente chama de antigo regime. Olha que interessante, né? E essas câmaras municipais estão responsáveis pelo poder local, pela administração local, e vai ser regida pelos homens bons. O que é um homem bom? Aquele que não desempenha ofício manual, né? Que não tem ali na família dele o que eles chamam de sangue impuro, né? Mouro, judeu, nada disso, não tem cristão novo, né? Então, tá ligado à aristocracia europeia, tá ligado a pessoas, a lógica do antigo regime lá da Europa. E esse pessoal que estava responsável por administrar os assuntos da vila e das cidades. O que nós temos aqui? Um cenário também de uma certa autonomia e a criação de estratégias de enriquecimento. Mesmo nesse cenário bem difícil, né? As famílias, elas criavam alianças, beleza? E o que acontece? Nós temos aqui uma coroa portuguesa que tem um império ultramarino transcontinental enorme. Então, e a comunicação era muito difícil. Como é que esse cara vai perguntar alguma coisa lá para o rei? Ele tem que ter certa autonomia. Então, você tem a criação de uma elite local, beleza? Surgimento de uma elite local, beleza? Nossa, tá tudo rabiscado aqui. Mas vamos lá. O que nós temos? Muito simples. Início da colonização, não. Início ali da presença portuguesa na América. Nós temos a primeira atividade econômica, a extração de pau-brasil. Beleza. A partir de 1530, nós temos ali um estabelecimento de fato da colonização, da presença sistemática dos portugueses no território, beleza? No sentido de proteger esse território de outras nações que estavam também entrando, comercializando o pau-brasil. Então, eles procuram sistematizar a sua presença aqui no território. E aí, o primeiro sistema administrativo implantado foi o de capitanias hereditárias. Foi esse primeiro modelo de administração adotado pelos portugueses, tá? Capitanias hereditárias não dá certo. O que a coroa portuguesa faz é um sistema administrativo com caráter mais centralizado, com a criação em 1548 do governo geral, que coexistiu com o sistema de capitanias hereditárias, tá? E aí você tem a presença do governador geral. E aqui nós temos também instâncias, sistemas administrativos a nível local, que são as câmaras municipais. Ok, então continuando aqui falando sobre o processo de colonização da América Portuguesa, vamos falar aqui das diferentes negociações e dos conflitos presentes nesse processo de colonização. Nós temos aqui um processo, né,
de conversa, de diálogo entre culturas muito diferentes, culturas europeias, culturas indígenas. E aí nós temos esse encontro, que eu nem diria que é uma conversa, porque foi muito violento, né? Nós temos o encontro entre as culturas indígenas e as culturas europeias. E aí, entre, né, esses encontros, nós temos uma postura de negação, né? Uma postura de violência cultural por parte dos europeus que não queriam entender a cultura indígena, né? Eles acabavam dentro da lógica europeia de antigo regime cristã, eles condenavam essas tradições indígenas como algo negativo, né? Como algo que deveria ser combatido, beleza? E aí nós temos um ritual bastante interessante, expresso, né, comum entre os grupos tupis, indígenas, né, que estavam ali situados no litoral do território da América Portuguesa, no qual eles tinham a tradição de comer os seus inimigos. Depois da batalha, depois de vencidos, eles faziam todo um ritual ali e acabavam comendo partes do corpo desse inimigo que tinha sido morto. Só que esse ritual ele não pode ser confundido com canibalismo. Por quê? Porque ele tem um significado cultural, um significado mágico. As pessoas que praticavam a antropofagia, antro, homem, fagia, comer, eles faziam isso porque eles acreditam, não para tirar a fome, nada disso. Eles faziam isso porque eles acreditavam que eles conseguiriam pegar, adquirir as características positivas dessa pessoa que foi morta e foi comida. Então tinha todo ali um ritual, todo um passo a passo, né, que deveria ser seguido, deveria ter o respeito a essa pessoa que ia ser comida, né? E aí tinha a questão das crianças iam comer a parte da cabeça, né? Os homens iam comer os membros superiores. Então tinha todo um sentido, tinha toda uma razão interna. E isso causa muito estranhamento por parte dos portugueses recém-chegados, que vão deslegitimar, que vão tratar como atrasado, como tenebroso, como horrível. Eles vão classificar de maneira negativa todas as expressões culturais dos indígenas, né? E aí eles falam, são povos sem L, sem R, né? Sem lei, sem rei, sem religião. Então eles não têm nada disso. Então os portugueses estão sempre nessa postura de desqualificar, de colocar para baixo, né? Essa postura de olhar como se fossem grupos em atraso, beleza? E os portugueses têm essa perspectiva de achar que a sua cultura era melhor que as culturas dos nativos americanos, que é errado, né? Nenhuma cultura é superior à outra. As culturas, elas são diferentes, elas são diversas. E aí é importante na comunicação, na interação, todas as partes saem ganhando. Mas nesse processo de colonização, esse contato, ele na verdade ele foi feito a partir de um choque cultural, no qual os portugueses, eles atuavam como se fossem superiores. Então tem esse movimento do estranhamento, mas há também essa postura da suposta superioridade, né? Sempre qualificando o indígena como atrasado, como ingênuo, né? Como desorganizado, não tem ali uma organização. E aí você tem, evidentemente, muitos conflitos entre os indígenas e os europeus, né? Mas além dos conflitos, existiram também várias alianças, porque alguns grupos se aproveitavam, primeiro, muito importante, os indígenas, eles não eram todos iguais. Por isso que a gente tem que evitar falar índios. Não eram índios, eram várias populações indígenas,
várias populações indígenas que inclusive entravam em conflitos entre si. Então, por isso que existia esse ritual antropofágico, porque grupos indígenas, aldeias indígenas entravam em conflito. E aí tinha esse ritual antropofágico para adquirir, a se alimentar da carne do inimigo, para então adquirir as suas competências, as suas qualidades. Beleza? E aí, esses indígenas, eles muitas vezes entravam em conflitos. E com a chegada desse europeu, esses indígenas se aproveitavam também desse elemento externo para conseguir vencer o seu inimigo indígena. Então, eles estabeleciam alianças com os europeus, né, para vencer os seus antigos inimigos. Beleza, gente? Então, nós temos ali diversos, e muitas vezes os indígenas se aproximam de holandeses para combater os portugueses, ou se aproximam de portugueses para combater inimigos em comum. Então, essa ideia do indígena ingênuo está por fora, né, gente? O que nós temos, ingênuo, bobo, está muito por fora. O que nós temos é uma série de negociações e também muito conflito. Beleza? Então, nós temos aqui um outro personagem histórico, que na verdade não é um personagem histórico, é uma instituição, que é a igreja, tá? Ela vai ser fundamental nesse processo de colonização. Vai ser fundamental, muito importante, também no processo de catequização dos indígenas. Catequização. Só que era muito comum ali o conflito entre autoridades portuguesas, autoridades coloniais e autoridades religiosas, né? Membros ali da Companhia de Jesus muito frequentemente entravam em conflito, por exemplo, com bandeirantes, né? Porque ambos tinham interesses ali na população indígena. Enquanto a Companhia de Jesus tinha o interesse de catequizar, né, de converter, de criar suas missões, ali muitos bandeirantes invadiam, né, essas missões e sequestravam, roubavam ali os indígenas. Então era sempre um território de muita tensão. Não era só tensão entre indígenas e europeus, eram tensões entre diferentes setores ali, inclusive coloniais, né, entre os próprios europeus que entravam em disputa, beleza? Entre bandeirantes, entre jesuítas, então estava sempre uma disputa, beleza? E aí, por causa do grande número de povos indígenas por toda a colônia, uma das estratégias de conversão que foi adotada foi o do aldeamento. O que era o aldeamento? Era ali uma organização espacial criada para reunir os indígenas, para converter, catequizar, ensinar ali quem era Jesus Cristo, quem era a Virgem Maria, e no sentido de pacificar os indígenas. Tá bom? Então, era essa organização espacial que por si só já era uma violência, né? Porque eles desqualificavam a cultura do indígena. Falavam, não, nada disso aí. Isso não, joga fora, vamos aprender aqui, que era uma violência, né? Até esse processo de deslocamento das populações indígenas que levavam para os aldeamentos, né? Também era um processo ali muito complicado. A população colonial era formada por pessoas de origens muito diversas, né? De origens muito diversas, pessoas ricas, pessoas pobres, né? Pessoas de diferentes partes ali da Europa, populações indígenas. Então, o que nós temos ali é a formação de uma religiosidade popular, no qual a igreja, né, tinha muito pouco controle. E nós estamos falando aqui de europeus, nós estamos falando de indígenas, mas também tinha africanos, né? Nesse período de colonização, a presença de africanos ela já vai ser muito importante, sobretudo em virtude do estabelecimento ali de engenhos de açúcar, tá? Então, nós temos ali uma multiplicidade sociocultural, culturas muito distintas, que vai dificultar muito a existência de um controle rígido sobre essa sociedade.
Existe sim muita violência, mas é muito difícil você estabelecer um controle rígido, né? E aí essas práticas religiosas, desde os primeiros tempos de colonização, eles vão, né, misturar, eles vão trazer diversos elementos que vai fugir um pouco daqueles ritos oficiais canônicos, né, da Igreja Católica, beleza? E aí a gente tem que ter sempre tem algumas adaptações, ok? E aí nós temos aqui algo muito importante, que eu já falei um pouco, que é sobre a presença dessa mão de obra africana, tá? E tem que tomar muito cuidado, porque alguns preconceituosos acabam dizendo que ocorreu essa transição porque os indígenas eram preguiçosos. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tinha indígena preguiçoso, não. Pelo contrário, eles trabalhavam muito. Então, não tinha nada dessa história. Essa transição ela acontece porque existia um tráfico, um comércio transatlântico de escravos que era muito rentável, que dava muito lucro. E aí, naturalmente, se introduz esse tipo de mão de obra aqui na América Portuguesa, tá? Então, nós temos ali nas primeiras décadas o uso do trabalho indígena, da mão de obra indígena. E aí nós temos a presença da Companhia de Jesus querendo ali catequizar os indígenas e entrando em conflito com as autoridades coloniais, né? Mas, em geral, eles eram submetidos, né, a um regime de trabalho nos moldes europeus. E aí, no processo de formação da escravidão moderna, os portugueses perceberam esse tráfico de escravos extremamente lucrativo e aí se aproveitam dessa mão de obra para introduzir, então, a escravidão africana na colônia, na América Portuguesa, né? Então, já em 1570, nós temos a oferta de escravizados na América Portuguesa, né? A ampliação, o aumento em decorrência desse crescimento de produção de açúcar na região Nordeste, tá? E aqui nós temos esse mapa conceitual que está disponível no livro de vocês, tá? E que faz um resumão disso que eu acabei de falar. São várias informações. Esse conteúdo que eu expliquei, ele diz respeito à unidade 5, é um resumão, tá? Então, eu dependo que você estude, que você leia os textos, porque tem muita informação, mas, em geral, acredito que essas sejam as informações mais importantes, tá bom? Um beijo para vocês, tchau!